Pessoal, vocês já viram aquela analogia de que as pessoas falam umas para as outras, você está parecendo um sapo morrendo em água quente? Já viu? Essa analogia diz respeito se você colocar um sapo dentro de uma panela com água e começar a cozinhá-lo e a temperatura for subindo vagarosamente, ele vai se adaptando àquela temperatura até que ele não suporta mais e ele morre ali, dentro da panela com água quente, porque ele vai se adaptando, se acostumando, se acomodando e até que ele não suporta mais. Exatamente assim o Brasil está passando por um momento político. Nós estamos cada vez mais perdendo as nossas liberdades, estamos cada vez mais acostumando a ser serviçais, acostumando cada vez mais sermos menos senhores da nossa pátria, da nossa nação, e acostumando com a ideia que nós temos senhores sobre nós, que nós temos que servir, que nós temos que ser verdadeiros cordeirinhos de pessoas que, por conta de um título ou de um pedaço de papel, podem se assenhorar sobre as nossas vidas sem prestar conta de absolutamente nada e que nós, quanto povo, somos apenas o desfrute e o deleite para que ele possa ter uma vida muito boa, regalada, rica e cheia de privilégios e ainda assim cessear a nossa liberdade e mandar na nossa vida. E a gente vagarosamente está se acostumando com isso. Eu tenho aqui nas minhas mãos um livro escrito em 1762. Então, a compreensão, isso aqui é o contrato social do Rousseau. A compreensão de república, de democracia, não estava maduro como deveria estar hoje, né? Em 2023. Deveríamos estar muito mais evoluídos no sentido de o Estado estar voltado para servir aos interesses da população. E eu gostaria de ler um trecho aqui do livro do Rousseau, e, sinceramente, se o Rousseau tivesse vivo, escrito isso no Brasil, era capaz de estar preso. Mas vamos lá, a leitura do Rousseau. Vamos lá. Olha que interessante. O Rousseau diz o seguinte, sobre a ideia de leis. Ele diz o seguinte: com essa ideia de leis, né? Qual é a ideia aqui para ele de lei? A lei, ela é a materialização no papel da vontade das pessoas. Então as pessoas, né? A maioria chega para a sua classe política e diz assim: essa é a nossa vontade. O que a classe política faz? Materializa no papel. Isso é lei. Não é nada além disso. Isso é lei. A lei é isso. É a classe política servindo ao povo. Parece ser uma coisa absurda, né? Principalmente no Brasil. Você que está me assistindo, você acha que as leis que estão sendo feitas no Brasil servem aos seus interesses? Enfim, vamos lá. Com essa ideia, pode-se ver imediatamente que não é mais preciso perguntar a quem compete fazer as leis, pois elas constituem atos da vontade geral. Claro. Então, quem faz a lei é o povo. O político só a coloca no papel para que tenha formalidade. Ok. Nem se o príncipe está acima da lei. Príncipe aqui você pode... O prefeito, o governador, o juiz, o desembargador, o deputado, o senador, porque contextualizando daquela época para a nossa, né? Nem se o príncipe está acima da lei, pois que ele, o príncipe, é membro do Estado. Ou seja, e o Estado é um resultado da nossa vontade coletiva de concordarmos em que seja assim. Então, ele também é fruto da vontade do povo. Nem se a lei pode ser injusta, porquanto ninguém é injusto para consigo mesmo. Então, a lei não pode ser injusta se ela é fruto da nossa vontade. Ninguém é injusto para consigo mesmo. Nem em que sentido somos livres e sujeitos às leis,
Por quê? Essas são apenas registros da nossa vontade. E aqui em cima, para terminar, ele diz o seguinte: as leis não são propriamente senão as condições de associação civil de um povo. E o que acontece é que a gente está vivendo um cenário nacional e até estadual também, às vezes municipal, não sei a realidade de todos e de cada um, em que a gente está vendo a formalização da lei, indo para o papel, aquilo que não é o interesse do povo, como preconiza a nossa Constituição Federal, que diz que todo poder emana do povo. A razão do Estado existir, isso aqui eu vou falar 1 milhão de vezes enquanto tiver vida, ainda que me custe a vida. A razão do Estado existir é servir o povo, porque o povo nasceu anterior ao Estado. Antes que houvesse Estado, já existia povo. E o que a gente está vendo hoje é as leis nascendo em favor do Estado, em detrimento e prejuízo do povo. Mas para a gente acordar em relação a isso, nós não podemos ter um político de estimação, um partido de estimação. O que a gente precisa ter é uma ideia de nação, um projeto de Brasil, uma proposta, não ficar se degladiando uns contra os outros, repartindo o nosso país por conta de pessoas ou por conta de partidos. E a gente precisa fazer valer a ideia nossa para os nossos representantes do que a gente quer como lei. E as pessoas não votam assim, né, aqui no Brasil. Como que as pessoas aqui no Brasil votam? Por um pedido, por um favor, por lajota, por cimento, sei lá, por cesta básica. Então, como república, como povo votante, como democracia, a gente precisa amadurecer nesse sentido, se assenhorar do nosso Estado e entender que eles não são os nossos patrões, eles são servidores públicos. Eles servem ao público, ao povo, são servos do povo. Então, é essa maturidade, essa consciência que já estava nesse cara aqui, ó, desde 1762, que em 2003 e 2023 as pessoas ainda não têm. Nós temos cada decisões, leis arbitrárias, absurdas, contra o povo, que tem gente que diz, não, mas foi o fulano de tal que falou assim, a gente não pode estar discutindo. Ele é uma autoridade. Não, filho. O povo é autoridade. O cargo dele existe para servir o povo. Não é o povo que existe para servir o cargo dele. Você entendeu? Esse vídeo é para chamar você para essa reflexão de você se assenhorar, se empoderar de quem de fato você é. A pessoa mais importante para o Brasil. Povo!